Hoje, celebramos o mistério conclusivo da vida de Jesus na terra, que foi a sua ascensão ao céu. Ascender com SC quer dizer subir. Diferente da assunção da Virgem Maria. Jesus subiu por própria força, porque é Deus. A Virgem Maria foi subida, foi elevada aos céus por Deus. João 20:17 diz: vou subir para o meu e vosso Pai, meu e vosso Deus. E aos discípulos de Emaús: não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Lucas 24:26. E aqui nós vemos outro aspecto da divindade de Jesus, que é o quê? O cumprimento das profecias sobre ele. O que foi profetizado se cumpriu nele. A vida de Jesus na terra não termina com sua morte na cruz, senão com a ascensão aos céus. É o último mistério da vida do Senhor aqui na terra. E é mais um milagre que Deus queria que os homens vissem para estarem certos da divindade de Jesus. E você já parou para imaginar essa cena? Vamos para ela? Pegue aí a sua Bíblia, quem tem um aplicativo, e vá para Mateus 3, versículos 13 a 16. Vamos para o batismo de Jesus no Jordão. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém, cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Olha só o que aconteceu. Eis que os céus se abriram, imagina a cena, os céus se abrindo. E viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis o meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Olha que espetáculo. Isso foi testemunhado pelas pessoas que estavam ali. Da mesma maneira que o brado de independência ou morte de Dom Pedro às margens do Ipiranga. Então a Bíblia é, por isso, um livro de história, e é dos mais fidedignos documentos históricos. Coloque na inteligência artificial e confirme. Então, meus irmãos, imagine a outra cena em Mateus, vai aí para o capítulo 17, versículos 1 a 13. O que nós vemos ali? Nós vemos a transfiguração de Jesus. E o que aconteceu? Vou pegar ali o versículo 4. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Jesus aparece com Moisés e Elias. Que detalhe, Moisés já tinha morrido e Elias foi arrebatado. Elias não morreu. Então já começa o espetáculo aí. Falava a ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu.
E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, olha a voz de novo, eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Então, olhem, 3 grandes espetáculos. O batismo de Jesus no Jordão, a transfiguração e hoje a ascensão aos céus. Ele sobe à vista das pessoas. E aí eu pergunto, isso aconteceu com Siddhartha Gautama, o Buda? Não. Com Allan Kardec, com Maomé, com quem quer que seja que fundou alguma religião com respeito às outras religiões? Não. Então é por isso que nós seguimos Jesus Cristo. E essa é a rocha sobre a qual nossa fé está assentada, essa certeza da sua divindade. E que, portanto, podemos esperar tudo aquilo que Ele promete. Esses milagres foram o que permitiu que os primeiros mártires da nossa fé dessem as suas vidas por aquilo que acreditavam. Ninguém dá a sua vida por aquilo que não acredita firmemente. Então eles tinham essa convicção, e eles, como a palavra mártir diz, são testemunhas. Esse é o significado da palavra grega mártir. Então, caríssimos, é um mistério redentor, a ascensão do Senhor, que constitui, com a paixão, a morte e a ressurreição, o mistério pascal. Convinha que os que tinham visto Cristo morrer na cruz, entre os insultos, desprezos e escárnios, fossem testemunhas da sua exaltação suprema. Cristo Jesus, ao ressuscitar, saiu da morte e entrou na glória do Pai. A ressurreição e a ascensão são 2 momentos, 2 aspectos de um único acontecimento, que é a glorificação do Cristo feito homem e entregue à morte. E sabem qual é o significado mais profundo da ascensão? Está todo mundo sentado aí? Um ser humano, porque Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um da nossa raça está dentro da Trindade. Um da nossa raça é Senhor do céu e da terra. Um da nossa raça é Senhor dos anjos. Um da nossa raça está no topo de todas as coisas. A nossa frágil natureza humana agora está à direita do Pai. E é o que vocês vão ouvir na oração após a comunhão, fiquem atentos. Deus eterno e todo-poderoso, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. A última oração da missa de hoje. E aí, caríssimos, existe uma hipótese sobre o motivo da rebelião de Lúcifer, que era o número 1 depois de Deus, um anjo de luz, juntamente com 1/3 dos anjos do céu. Se rebelaram, porque, supostamente, Deus teria mostrado os planos que Ele tinha para com a humanidade. E quando Lúcifer e esses anjos veem que Deus se faria homem, que nunca se faria anjo, que, portanto, a natureza humana iria ser divinizada, por assim dizer, pela encarnação do Verbo de Deus, que Deus chegaria a essa loucura de amor, Lúcifer disse, não servirei. Quando ele viu, sobretudo, que uma simples camponesa, mulher, seria a rainha dos anjos e dos homens, por cima de todas as outras criaturas, ele disse, não servirei. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. A cena maravilhosa do Evangelho de hoje. A festa de hoje é uma das festas mais sublimes e luminosas
do ano litúrgico. É o momento em que Cristo, após a vitória sobre a morte e o pecado, tendo permanecido 40 dias com os discípulos, é elevado diante deles e entra na glória. Vejam, ele ficou 40 dias, provando para quem quisesse que ele ressuscitou. 40 dias, o povo ali da Palestina viu que aquele que morreu na cruz estava lá, entre eles. Então, Jesus é um fato histórico. Um fato histórico muito bem documentado. Então, não é uma invenção da igreja, como dizem as teorias conspiratórias dos inimigos da fé. O que realmente celebramos hoje? Por que a ascensão é tão importante para a fé? Na liturgia da igreja, a ascensão não é uma despedida, senão uma elevação triunfal, o cumprimento do salmo. Elevai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória, Salmo 23, versículo 7. Cristo sobe ao céu, não para se afastar de nós, mas para preparar-nos um lugar. João 14, 3. Para que, como diz Santo Agostinho, onde entrou a cabeça, sigam os membros do corpo. Quem é o corpo de Cristo, o corpo místico? Somos nós. Ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo místico da igreja. O catecismo da Igreja Católica, do número 665 ao número 667, ensina que na ascensão o Senhor entra definitivamente na glória de Deus e assim intercede continuamente por nós como advogado, tornando-se a ponte viva entre o céu e a terra. Na Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino recolhe as palavras dos padres da igreja sobre a ascensão. E um dos mais belos comentários vem de São Gregório Magno, que diz, aspas, a ascensão do Senhor é a nossa exaltação. Hoje não só somos confirmados na posse do paraíso, mas subimos com Cristo misticamente aos céus. Misticamente por quê? Porque, acabei de dizer, Cristo, cabeça da igreja, entrou presencialmente no céu. Nós, que somos o corpo da igreja, continuamos fisicamente aqui na terra. Então, misticamente, nós ingressamos com a cabeça. Santo Tomás de Aquino recorda que o Cristo que sobe ao céu leva a nossa natureza humana com ele. Ele que se humilhou até a cruz, agora é exaltado acima de todo nome. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que o caminho da glória passa pela humildade e pelo sofrimento. Vamos dar uma olhada no Sermão das Bem-aventuranças? Pegue a sua Bíblia aí, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Eita, esses aparelhinhos são bons quando funcionam, né? Quando empacam. Vamos lá. Capítulo 5 de São Mateus. Bem-aventurados quem tem um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. A pobreza faz muitos sofrerem, até o próprio desapego, deixa a gente, poxa, vou ter que largar aquilo que eu gosto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem chora está sofrendo? É cruz? É. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Estou me sentindo injustiçado aqui. O que vai acontecer? Serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultais, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E aí tem gente que fica danada, magoada, começa a odiar e sofre, porque está falando isso de mim, porque eu não mereço, porque eu já fiz tudo isso por ele.
caramba, aceita isso aqui, assume isso aqui, engole, dá outra face. Não é isso que o Evangelho ensina? Então, estão vendo que a paz interior depende só de nós, depende dessa escolha de fé. Agora, nós preferimos Fundushi, bispo americano,
os nossos corações. Fecha aspas. E aqui vem outra pergunta. O seu projeto de vida é horizontal? Sim, a gente tem o direito a querer ser feliz no matrimônio, né, abraçar uma profissão que me dê satisfação, que me dê uma boa remuneração, não é problema isso. É problema quando todas essas realizações estão desconectadas do céu. Por isso nós precisamos consultar Deus. Matrimônio é, Senhor, a tua vontade para mim? Por quê? Vocação é uma palavra que tem raiz no latim vocare, que quer dizer chamar. É um chamado. Ninguém se meta no sacerdócio se não for chamado. Eu gosto de pregar, enfim, a pessoa é piedosa e tudo, mas só pode ser padre se Deus chamar. Agora, as pessoas, às vezes, se esquecem de discernir a vocação junto a Deus. Até porque nossas crianças e jovens não são educados nos retiros. Muitas vezes não existe um clima de oração dentro de casa, ou existe e está frouxo, ou os pais vão cedendo às pressões do mundo, porque no mundo de hoje o jovem começa a namorar cedo. Está tudo errado. Que negócio é esse de menino namorando cedo, 13, 14, 15 anos, está tudo errado. Menino tem que estar na igreja, tem que estar no grupo jovem. A personalidade tem formação até os 7 anos. O pai e a mãe ficam dando o quê? Tela. Enchendo o menino de mundo. Então não é assim que se educa uma criança, um jovem. E outra, quanta perda de tempo. Os jovens entrando em turbilhões emocionais, que não são para a idade deles. Eles não têm estrutura para namoro. Namoro tem que apontar para noivado, que tem que apontar para casamento. Entrou na faculdade, tudo certo, dali a 4 anos vai ter uma profissão. Agora, antes disso, é pura perda de tempo. É expor-se ao pecado. Então, você, pai e mãe, tem que se opor. Não ceda. Vocês, jovens, não cedam. Porque a gente sabe que os meninos e meninas que não toparem isso aí, vão virar motivo de chacota. O que você prefere? A boa opinião de Deus sobre você ou a boa opinião do mundo? O que vai levar para o céu? Você quer as bem-aventuranças? Isso é perseguição, o bullying que eu sofro porque eu não estou pegando ninguém? É heroísmo. É o que o Papa Bento XVI chamava de martírio moderno. Porque todo martírio é um testemunho. E é desse testemunho que o mundo precisa hoje. Então, jovens, vão encher suas cabeças de cultura. Vão estudar, vão ajudar em casa, vão se encher de Deus. Parem de gastar o tempo nas telas, nas futilidades. Porque isso não vai levá-los para o céu. Não pense que porque você é novo e morreu novo que vai para o céu. Só vai para o céu se tiver virtude. Todos nós temos que merecer o céu, independentemente da idade. Pois bem, meus irmãos, é diferente a vida orientada para Deus. São Francisco de Assis nos ensina. A fonte da paz interior é a consciência tranquila. E como é que eu chego à consciência tranquila? Através do dever cumprido. E aí tem aquela palavra de São Paulo que diz: o que nos separará do amor de Deus? A doença, a fome, a perseguição, as calúnias, nada. Nós estamos tranquilos. A injustiça está comendo solta, meu coração está tranquilo. Agora, quantas pessoas não se deixam arrastar por causa disso? É porque estão vivendo na horizontal. Então, antes de decidir a sua profissão, consulte Deus, porque Deus de toda a eternidade pensou em você. Lhe dotou de talentos para quê? Para você cumprir, para eu cumprir a missão que Ele tem para nós. Olha para a natureza, tudo feito com peso e com medida, tudo encaixado. Você está fora desse encaixe? Claro que não, está dentro dele. Por isso, uns são chamados para serem pais e mães, porque nós, padres e freiras, dependemos do papai e da mamãe. Então, por isso, nós seremos tanto mais felizes quanto mais encaixados no plano de Deus. Seja da vocação ao estado de vida, seja da vocação profissional.
Isso traz felicidade. Colocar todos os meus talentos a serviço do reino. Porque nós nascemos para isso. Se quisermos, tudo é escolha. E cada um colherá nessa vida aquilo que plantar. Então a felicidade também é uma colheita. Depende do que eu planto. Depende do meu eixo. Escolha. Você quer o mundo? Você quer as pessoas? Você quer os prazeres? Ou quer Deus? Então, quantas pessoas hoje em dia, diante de provações, não se desesperam? Se esquecem que Deus há de prover absolutamente tudo, mesmo que eu não me sinta preparado para a doença, para a viuvez, o prejuízo financeiro. O desespero é sempre trabalhado pelo demônio, porque o desespero é contrário à virtude da esperança. Mas a virtude da esperança tem que estar estribada na fé. Uma fé assentada sobre a rocha. Mas hoje, nós temos uma cultura diferente. A da terapia e do Rivotril. As pessoas colocam a sua confiança nos terapeutas e nos remédios. Não que uma terapia não possa me ajudar. Eu, muitas vezes, na direção espiritual, mando pessoas para a terapia, quando vejo que é importante. Agora, eu digo que a terapia não vai funcionar se a raiz do problema for espiritual. Não adianta, você vai morrer seco na hipnose, na TCC, no que for. Vai se entupir de sertralina, Rivotril, paroxetina. Não vai curar aquilo que é espiritual. Então, cuidado, nem tanta terra, nem tanto ao mar. Tem pessoas também que têm total preconceito. Às vezes, a gente vai precisar de um remédio. Deus criou a medicina para o nosso bem. Terapia está nesse contexto. Agora, nós precisamos discernir o que é espiritual, o que é psicológico, o que é físico. O mercado quer vender remédio, tratamento. E quanta coisa não pode ser prevenida por uma fé assentada sobre a rocha e bem vivida. Pense nisso. Santo Agostinho nos exorta: corações ao alto. Não podemos viver como se a terra fosse o nosso fim. Quem crê na ascensão vive como peregrino, com os olhos no alto e os pés firmes na missão. Eu vou sempre insistir, uma coisa que é comum na igreja hoje, é a igreja ser um detalhe na minha vida. Minha consciência está tranquila, eu vou à missa. Ah, não, sim, eu rezo, padre. Ah, quando me pedem uma esmola no sinal, eu vou e dou. Deus está aqui do lado. Ó. Eu tenho várias atividades e Deus também, faz parte. Sou católico, cresci na igreja. Mas Deus não é o centro, a santidade não é a minha busca. E normalmente, na hora do vamos ver, Deus é quem paga a conta. Em que sentido? Se eu tenho que escolher entre um happy hour e a missa, eu prefiro ficar no happy hour, depois eu vou lá e me confesso com o padre. Me esqueço que eu posso morrer no meio do caminho, indo para a igreja. E que faltar a missa sem motivo justo é pecado mortal. Então, quais são os seus critérios? Deus está no centro da sua vida? Você consulta Deus antes de fazer uma compra? Antes de tomar qualquer decisão? Ou você faz as coisas da sua cabeça? Ou você quer simplesmente construir um projeto de vida e dar para Deus assinar? Toma, assina aí. Muito deprimido, está nessa. Deus não assinou? Então não quero viver. É isso. Porque quando a gente busca a vontade de Deus, pedi e recebereis, procurai, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Ele vai mostrar. E quem fizer a vontade de Deus será sumamente feliz. Eu posso dizer isso. Eu não sabia que Deus ia me chamar para o sacerdócio. Quando me chamou, eu disse sim. E sou extremamente feliz como padre. Muito mais feliz do que eu já fui antes. Não há termo de comparação. Acreditem. Estou dando aqui um testemunho. Doutores da igreja, São Leão Magno disse em uma homilia: a nossa fé é enobrecida por esta visibilidade da natureza humana de Cristo,
que agora está sentado à direita do Pai. Ou seja, nossa carne está glorificada no céu. Que esperança! Nós podemos ter certeza de que a morte não dá a última palavra, nós vamos ressuscitar, como Jesus ressuscitou. E estaremos em corpo e alma no céu, na glória com Deus. São João Crisóstomo. Cristo subiu ao céu para mostrar que o céu é o nosso lar verdadeiro. Portanto, não tenhamos medo das perdas da terra, pois o medo das perdas muitas vezes esconde uma idolatria, seja de pessoas, seja de bens. Medo das perdas esconde uma fé fraca, falta de confiança na providência de Deus. Ou às vezes até uma falta de confiança no seu taco, mas para isso existe o quê? Existe terapia, livro de autoajuda, direção espiritual e escambau. Engraçado, quando a gente vai aconselhar os outros, a gente diz, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Ah, isso só vale para o outro. Agora lhe toca acreditar nisso, que Deus capacita os escolhidos. Então, entenda que Deus vai lhe capacitar para essa nova função. Se você ficar órfão, viúvo, sei lá o que vai acontecer na vida, qualquer que seja o revertério que der aí, perdi o emprego. Tem gente que prefere viver carcomida pela ansiedade. Tem um livro para recomendar, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, vai ajudar. Mas a fé, ninguém como ela. Eu chamo de Rivotril espiritual, aquela frase de Santo Inácio de Loyola, trabalha como se nada pudesses esperar. Então, da nossa parte, máximo esforço, máximo empenho, suor. John Maxwell escreveu um livro, Talento Não é Tudo, onde ele diz que sucesso é 99% de suor e 1% de talento. Quantas pessoas não são talentos preguiçosos, pessoas inteligentíssimas, e que deitam, não é igual o hino nosso fala, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu posso dar testemunho disso, negativo, não me envergonho do meu passado, não. Tive sempre muita facilidade para estudar e deitei na cama. Fui um talento preguiçoso. Superei, graças a Deus. Não vão por esse caminho. Pois bem, nosso bem maior está no céu. Então, esta festa de hoje é a festa da esperança cristã. É a prova de que o sofrimento tem sentido. A fidelidade será recompensada e a morte não é o fim. É também o início da nossa missão. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, 19. Ele sobe, mas nos envia o Espírito. Ele parte, mas permanece conosco. Na Eucaristia, na igreja. Como disse Santo Tomás, Cristo subiu para ser nosso intercessor, nosso guia e nossa esperança. Elevemos, pois, os nossos corações. E enquanto olhamos para o céu, sejamos fiéis aqui na terra, porque a cabeça já está na glória, e nós somos os membros desse corpo que caminha para lá, e esperamos, com a ajuda de Deus, com o nosso empenho, com a intercessão da poderosa sempre Virgem Maria, chegar um dia a essa glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.